12 de junho de 2026. Tudo começou quando a VTuber Demi fez uma postagem dizendo, abre aspas, "Ei, só um lembrete, eu fico extremamente desconfortável com artes NSFW de mim. Ah, mas por que você fez sua VTuber assim? Só porque eu gosto de coisas sexy ou picantes não significa que eu queira ver pornô disso. Ah, mas é só uma VTuber. Quem você pensa quando vê ela?" Prestem bastante atenção no que foi dito aqui nesse post, porque isso vai ser importante lá na frente e esse é o motivo de toda a treta que aconteceu. Esse post foi feito no dia 12, às 6h37 da noite. E logo em seguida, às 6h44, ela também deixou um comentário no mesmo post dizendo, abre aspas, "Eu só sinto que há tantos outros criadores de conteúdo que adorariam ter artistas desenhando eles dessa forma, e é um esforço desperdiçado em mim também. Mas eu gostaria de deixar isso claro, eu estou completamente ok com coisas sensuais, porque eu amo mulheres sensuais e gostosas, eu só não gosto de pornô." O post já conta com mais de 8 milhões de visualizações e é só um post comum de uma streamer estabelecendo limites em sua própria comunidade, que você normalmente vê e segue sua vida, mas o dono da página Chibi Reviews resolveu fazer uma alfinetada repostando o post da Demi no dia 13, dizendo, "Esse nível de sinalização de virtude me deixou paralisado." Logo abaixo estava o print do repost feito pela Demi de uma fanart dela que por algum motivo estava cortado. O post com a fanart completa é esse daqui. Basicamente, o Chibi Reviews quis dar a entender que ela estava sendo hipócrita, pois segundo ele, ela estava repostando artes NSFW ao mesmo tempo que reclamava disso. Mas ele não entendeu que o único problema da Demi eram artes onde ela estava tendo relações explícitas, não artes sensuais. E tudo isso estava muito claro, inclusive no mesmo post, 5 minutos depois da publicação original. Mas a Demi não quis deixar isso barato e respondeu o Chibi Reviews dizendo, abre aspas, "Espera, meu Deus, você não é o cara cuja noiva literalmente te traiu e todo o seu grupo de amigos ficou do lado dela?" E aí ele respondeu, "Então você evita responder porque você retweeta NSFW do seu avatar, apesar de estar chateada com isso no seu post. Depois você incentiva a traição? Interessante." Essa discussão foi se estendendo bastante, pois algumas pessoas consideram artes como essa como sendo NSFW. Com base nisso, o debate foi se arrastando pela semana inteira, com pessoas reclamando da declaração da Demi, outros atacando o Chibi Reviews, até porque o Chibi Reviews é conhecido por se envolver e se meter em diversas polêmicas. Com isso, o Chibi continuou fazendo diversas postagens sobre o assunto, seja atacando a Demi ou se vitimizando pela situação que ele mesmo se envolveu. E aqui tem um post dele, né, meio que se gabando dessa situação, né, dizendo, mais uma vez consegui fazer um grande criador se expor completamente e torcer pelo cheating. Interessante como eles recorrem a ataques pessoais em vez de responder a minha pergunta, eles sabem que foram pegos. E aí ele continua, eu pergunto por que ela está retweetando artes NSFW dela mesma, apesar de estar chateado que as pessoas façam artes NSFW dela. Evitam responder a minha pergunta atacando-me pessoalmente e incentivando traição para desviar. Já que estamos nessa troca de farpas, é verdade que você voltou com seu ex abusivo? E aqui você percebe que, basicamente, o cara ele fica sempre postando e postando e postando para farmar mais like, mais engajamento, consequentemente mais dinheiro com o Twitter. E ele chegou até mesmo a fazer um vídeo sobre isso, dizendo como ela se desmascarou e como ele foi pessoalmente atacado. Em um post, o Chibi ainda reclama que o artista que fez a fanart de praia da Demi estava do lado dela e que, para variar, recebeu o bloco do artista. No post, o artista diz que viu contas falsas e youtubers de drama dizendo coisas nojentas, achando que ele está do lado deles, sendo que não está, e que não sabia sobre a posição da Demi sobre pornografia do modelo dela. E que depois de ver esse tweet, se desculpou em particular e apagou o tweet original, onde ele desenhou isso no modelo dela. Sobre a postagem picante de praia que a Demi retweetou, ele continua com, abre aspas, "É da minha conta SFW, é picante, mas claramente uma pin-up, não é pornografia e não é a que ela está falando." Ela explica que não gosta de pornografia das criações dela, não de arte picante. E é verdade que regra 34 existe, mas é o modelo dela e as regras são dela. E eu não quero ser o tipo de pessoa que desenha pornô da OC de alguém por desrespeito. Ver meu nome no maldito Chibi Reviews foi a gota d'água. E aí a gente tem mais uma postagem do Chibi Reviews dizendo, em vez de se desculpar e fazer as pazes, ela dobra a aposta no post mais recente e me bloqueia. Acho que isso diz muito sobre eles. Ainda no mesmo dia, a Demi fez um post dizendo, eu estava ocupada demais no Japão para ver o que aconteceu no Twitter. O que eu quis dizer com NSFW, já que muita gente está confusa, eu fico bem com coisas safadas, nunca deixei de ficar bem com isso. Eu só não gosto de ver pessoas transando. LOL. Pra mim, ser um babaca não é nada novo, e eu nunca fui legal com as pessoas que eu não me importo, /respeito. Vocês estão tão entediados que alguém que simplesmente que não gosta de pornô
faz vocês ficarem pessoalmente irritados. Eu só genuinamente não consigo me importar, de verdade. Se você não quer respeitar ou nem tentar ver o que eu quis dizer, eu não vejo motivo para ser nem um pouco respeitosa com os perdedores. Eu estaria mentindo se dissesse que sinto muito. E ela continua. Foi certo fazer o que eu fiz? Não, mas eu nunca fingi ser um modelo a seguir de forma alguma e abertamente odeio outras pessoas, então quem está surpreso com isso? Para as pessoas que estão trazendo à tona o que aconteceu com o meu relacionamento no passado como um golpe, nós praticamente superamos isso também. Se você realmente assistir as minhas streams, ele está lá o tempo todo e nós ficamos felizes pra caralho. Só estamos dando uma pausa nas streams no Japão, eu nunca escondi isso de forma alguma. Para as pessoas que acham que eu não sou uma boa VTuber, nunca fiz o que é normal e não pretendo fazer, chore por isso, bundão. Para adicionar a isso, conversei com a minha comunidade sobre o que as pessoas estão dizendo. Fiquei confusa com algumas pessoas me chamando de hipócrita. Eu defendo a saúde mental para mulheres e homens. No entanto, eu não me importo com o Chibi. Cometi o erro de dizer a primeira coisa que veio na minha cabeça ao ver o nome de usuário dele. Mas eu deveria ter sido uma pessoa melhor e não ter dito nada. Aprendi a segurar a língua na maioria das coisas, mas eu realmente fiquei surpresa ao ver o nome de usuário e a associação com ele. Para as pessoas que acham que eu estou dando uma marcha ré, não, desculpem por escorregar e não pensar bem antes de falar, mas eu não me arrependo do que disse. Para ser sincera, especialmente porque foi direcionado a ele é um merda e tudo a respeito dele me dá nojo. Não porque ele foi traído, mas porque ele é um esquisito em geral. Sobre a postagem original, eu não fiz a postagem para que as pessoas deletassem artes de mim. Eu fiz apenas como um lembrete da minha posição, que não mudou. Me irritou que as pessoas tenham tempo para rolar minha página, mas não para literalmente ler a postagem. E a resposta não é nem uma hora depois especificamente, é exatamente o que eu queria dizer. E a resposta não foi nem em uma hora depois, especificando exatamente o que eu queria dizer. Então sim, me irritou quando todos os distintivos azuis vieram rastejando. Meu erro para a minha comunidade por entrar em drama de novo. Eu sei que não estou perdendo nada valioso quando é esse tipo de multidão. Panquecas e waffles. Além disso, eu não sou um idiota. Sei que estou dizendo minha posição sobre coisa pornô, não vai me impedir que as pessoas de fazerem isso. A postagem era para as pessoas que se importam com a minha posição. E as pessoas estavam chamando ela de hipócrita, pois ela havia feito um post no dia 22 de março de 2025, onde ela dizia: não vou mentir, é tudo sobre saúde mental, até você ver alguém realmente lutando e de repente todo mundo prestar atenção. Eu nunca vou me arrepender de ter me machucado tentando salvar alguém de uma tentativa literal de auto-churrascamento. Se você zomba disso, você é um completo desperdício de ar, e honestamente, você me machuca mais. Mas acho que isso não importa para as pessoas. Gastar tempo odiando pessoas que só querem demonstrar apoio a alguém que estava literalmente sofrendo, e até eu, vítima, demonstrei apoio. Você só quer ser tóxico. É justo desgostar de alguém por conta das ações dela, mas não finja que é por mim. Nenhum dos membros da minha comunidade jamais gastaria tempo para demonstrar ódio assim. No dia 23 de julho de 2025, ela fala mais sobre isso, dizendo: deixando as piadas de lado, até hoje recebo comentários por aí sobre voltar com seu abusador, mas honestamente nunca foi tão feliz e estável. O BPD, como tá aqui na tradução TBP, é transtorno de personalidade borderline. Aí ela continua: é um inferno de transtorno mental. Eu sou literalmente a maior provocadora de raiva quando ele é acionado, e o Nikita aprendeu a oferecer um ambiente tão estável de verdade que ele nunca mais é acionado de verdade. Ele cuidou de mim no meu pior momento, literalmente tendo que me alimentar com colher depois da cirurgia, me confortando quando tudo era demais e literalmente sendo um cuidador para toda a minha recuperação. Ele teve que literalmente me vestir porque minha mãe estava fraca demais, deficiente para fazer isso. É bom saber que as pessoas não são definidas pelos seus piores momentos para as pessoas que importam. Eu estive lá pelos piores momentos da vida dele, e ele esteve lá pelos meus. A terapia ajudou ele tanto quando se trata da depressão a ser mais mentalmente estável na vida. No dia 14, ainda falando sobre essa polêmica, a Demi compartilhou um post no perfil que fez um meme da Demi tendo relações com uma pessoa enquanto diz: por favor, não deixe que ele descubra, senão ele vai me esfaquear com a tesoura de novo. E nesse repost ela disse: fãs do Chibi Reviews querem pregar sobre saúde mental masculina enquanto zombam de uma tentativa de suicídio de um homem.
Eu fui cortada acidentalmente quando puxei a tesoura dele, tentando salvar a vida dele de uma decisão horrível. A obsessão deles com fantasia de corno também faz sentido. Eu não fazia ideia de que o Chibi Reviews tentou tirar a própria vida e eu não desejo isso a ninguém. Como eu disse antes, eu não ligo para o cara em geral e eu não vou me desculpar com um cara que namorou uma adolescente quando estava beirando os 30. Enganou os fãs dele com milhares de dólares de um processo que nunca aconteceu. Nunca na minha vida eu ouvi falar de gente tomando um lado de uma futura esposa infiel em qualquer cenário, para ser honesto. Não me surpreende que o cara não entenda limites / consentimento. Se você quer me odiar pelo jeito que eu falo e me comporto, jogo limpo. No entanto, se você vai reclamar de assédio no Twitter e causar assédio em mim por ter sofrido danos físicos, isso não faz sentido nenhum. Enfim, vou continuar minha viagem para o Japão. Além de falar isso, ela anexou uma print fake do Chibi Reviews, onde ele supostamente dizia: fui ao Walmart hoje e vi algumas lolis fofas que, sinceramente, alegraram meu dia, RSRS. E após perceber que esse print era falso, a Demi editou o post e removeu as prints, mas manteve o texto original. Mas que o Chibi Reviews viu antes de editar e fez um post dizendo: novidade importante, a VTuber Demi editou seu tweet para remover todos os comentários negativos e reações adversas que estava recebendo. A única mudança que ela fez foi a remoção do tweet falso, mas decidiu manter a mesma retórica que seus doxers usam contra mim no tweet. Antes do post ser editado, a Powder respondeu dizendo: acho que seria do seu melhor interesse parar de jogar o jogo de quem é a pior pessoa. Você bateu abaixo da cintura em vez de comentar sobre a compreensão de leitura dele, e isso te fez parecer muito má. Não sei se você está explorando isso por atenção ou conteúdo, mas o parágrafo após parágrafo que tenho visto de você se explicando demais é difícil de assistir. É engraçado, pois me pareceu uma projeção aqui, afinal, eu também nunca sei se a Powder faz por atenção ou somente por conteúdo. Enquanto isso, o Chibi continuou fazendo postagens onde ele se negava a entender que o real problema eram artes de relações explícitas e não artes sensuais, como estava bem claro na primeira postagem, e ainda continuou afirmando que ela era uma sinalizadora de virtude, sendo que a Demi tinha respondido ele no dia 13, e isso só mostra que ele não leu ou ignorou o segundo parágrafo do texto, onde ele inclusive respondeu alegando que ela poderia ter respondido primeiro assim, mas usou ataques pessoais. E aí você vê aqui que tanto o Chibi quanto a Powder estão na mesma paranoia, dizendo que ela não explicou o que aconteceu, sendo que ela explicou sim, no mesmo dia, só que tá todo mundo ignorando isso. Isso me lembra a treta da tier list de VTubers, né? Quando vários canais, diversos canais, fizeram vídeos falando que as VTubers estavam reclamando de ser chamada de gostosa, sendo que absolutamente ninguém reclamou disso. Não tinha ninguém reclamando disso, cara. As pessoas simplesmente ignoraram os fatos da questão. Eu acho que nesses casos nem dá pra chamar de paranoia, sim desonestidade mesmo, porque a mentira é sempre mais atrativa do que a verdade, né? A verdade é chata, é simples e não chama atenção. Agora, a mentira, ainda mais quando contada muitas vezes, se torna verdade. No dia 15, ele fez uma postagem dizendo que aceitaria na hora se a Demi fizesse um pedido de desculpa sincero, e mais uma vez se colocando como vítima, sendo que ele iniciou toda essa situação. No dia 16, o Chibi também compartilhou um post de uma print falsa da Demi, dizendo: isso é ruim a nível nuclear, compare essa declaração com as coisas recentes que estão invadindo a linha do tempo de todos, não é à toa que ela está apagando tweets. Basicamente ele fez toda uma teoria por conta de um print falso da Demi. E aqui nesse print ela dizia, supostamente dizia, né? Chegou ao meu conhecimento que meu parceiro teve um incidente em que abusou sexualmente de alguém próximo a mim. Ele mudou desde então e está fazendo terapia. Eu sei que isso soa mal, mas as pessoas não são definidas pelo seu passado, as pessoas podem crescer. Basicamente, criaram esse texto, né, esse tweet falso e compartilharam, e aí o Chibi foi lá e compartilhou também, crendo que isso era verdade. Só que após ele descobrir que a print era falsa, ele também apagou a postagem, mas o estrago já estava feito. Como se não bastasse, o Chibi também incentivou uma campanha bizarra de difamação online contra a Demi. Vocês não têm ideia do quanto a minha timeline foi inundada de postagens sobre a Demi estar supostamente tendo relações com uma pessoa durante uma live de All the Riots. Esse vídeo ele foi postado no dia 18 de agosto de 2025 e contava com 14 mil visualizações. A repercussão das alegações da Demi estar praticando tango durante essa live foi tão massiva que, das 14 mil visualizações que o vídeo tinha 300 dias após a sua postagem, agora em apenas 6 dias o vídeo já conta com mais de 1 milhão
e 44 mil visualizações, com diversas pessoas marcando tempos no vídeo onde ela faz sons estranhos e alguns gemidos, além de centenas de postagens no Twitter com cortes de trechos, alegando que ela é hipócrita em reclamar de artes pornô do modelo dela enquanto ela tinha relações ao vivo nas lives escondida pelo modelo 3D, quando na verdade eram cortes fora de contexto da live. Nesse trecho aqui, por exemplo, algumas pessoas estavam dizendo que ela estava mamando alguém, sendo que ela estava literal imersa na história, fingindo que estava morrendo pro bicho que estava vindo. You can't kill me, you can't kill me. I'm in a ship, you fuck. Basicamente, em diversos momentos da live, ela fica fazendo roleplay com o chat, sobretudo depois que ela lê uma frase no jogo falando que, nossa, meu Deus, eu estou lendo um e-sex aqui, e logo em seguida ela começa a zoar com a parada. Mas as pessoas propositalmente pegaram os trechos em que ela tá gemendo, sem contar por que ela estava gemendo, né? The thought of concluding our elders' curious and challenging search increases my heart's temperature, my love. God, dude, am I reading some fucking, like, e-sex? What the fuck is going on? We'll be ignoring that setting. Oh, I can pause it with nearly 100% certainty our friends have accounted for our nature, so I suggest we do. Giving orbital probe cannon all the power it structurally would stand creates the greatest chance of finding the eye of the universe. Yes, the probe must travel as fast as it can and as far as it can. I see. E pra quem não sabe, muitas VTubers têm um mascote que representa o chat, e o que ela tava fazendo nesse trecho aqui era tentando acariciar o mascote, né, as orelhinhas do mascote com o modelo 3D dela, né? Então, a gente tem a câmera, a gente tem o modelo, e a gente tem que ver onde tá a nossa mão IRL pra onde tá a câmera, né, mostrando o modelo, né, e onde que tá o mascote. E é isso que ela tava tentando fazer, e disseram que ela estava tentando puxar, né, uma berinjela pra dar uma mamada na suposta pessoa que estava lá no quarto dela. Boom. E também teve esse trecho onde o chat estava jogando tomates nela e ela faz uma roleplayzinha de ai meu Deus, tô morrendo. Oh. É basicamente isso que ela faz. Guys, stop throwing tomatoes at me. Stop throwing tomatoes at me. Why is everything going flat? This is it. E aí você é livre para usar a sua imaginação para adivinhar as milhões de possíveis coisas que a galera ficou teorizando que ela estava fazendo. Sim, gente, era muita gente teorizando muita coisa, porque ela faz muito som esquisito assim. Até eu faço, muita gente faz, até o Lanzoca faz. Ai, nossa, que... Mano. Posso fazer gol? Ah, o Braia, cara. Eu tava sem boost, mano. Mano, o Alan me deu um bagulho, cara, aqui, velho. Caralho, mano. Você para com isso, por favor, velho. Teve esse cara aqui que nem sequer conhecia a Demi, mas analisou os áudios dos clipes e percebeu que os vídeos finalizados estavam cortados na parte que ela lia o chat. E é claro que um gemido isolado sempre vai parecer estranho quando você ignora o contexto geral da live. Chegaram até mesmo a criar uma teoria bizarra, pois em um dia ela estava em live no quarto dela, enquanto no outro quarto estava o namorado dela fazendo live. Nessa live dava pra ouvir um grito, e disseram que era a Demi que estava gritando. Basicamente, estavam alegando que a Demi estava colocando um chifre no próprio namorado ao vivo no quarto ao lado dele. Mas claro que essa alegação também foi massivamente desmentida, apesar de as pessoas estarem até hoje disseminando isso, achando que era verdade. Porque, basicamente, o modelo da Demi, em todas as lives, ele costuma ficar tremendo, dando umas tremidas, um pulinho assim. E fica parecendo que ela está fazendo algo. E algumas pessoas alegaram que é porque ela tem TDAH, ela tem ansiedade, ela fica se movimentando, ou porque é simplesmente bug do modelo. La 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 la. La 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 la. Wait, he's not perfect spot, perfect spot. Yo, jump!
Jump! It's letting me in! Jump! No! Oh my fucking god! 86 and 1 damage wise. Guys, how long is Demon's ban gonna be for, chat? Anybody know? How long is it gonna be banned for? Was I there? Oh, I never went inside. Na meia-noite do dia 16, o Shiba ele compartilhou mais um clipe da Demi nessa live com uma expressão de assustado, onde ele responde um usuário que alegou que a Demi estava fazendo uma asfixia sexual nessa live, dizendo que as linhas do tempo marcadas nos vídeos eram completamente loucas. Enquanto isso, às 11 horas da manhã, a Demi fez um post dizendo: se eu fosse louca o suficiente para na live, pelo menos eu teria um OnlyFans para fisgar engajamento. Para de forçar suas fantasias de corno nos outros, minha bunda é grande demais para mexer daquela forma. Com isso, diversas pessoas repostaram, alegando que ela estava sim tendo relações em live, várias pessoas fazendo artes explícitas desse suposto ato e outras postando fotos antigas dela IRL falando sobre ela ser gorda. Mais tarde, no dia 16, o Shiba ele continuou a alegar que a Demi estava apagando tweets para esconder evidências, falando que tudo poderia ter sido evitado se ela não tivesse dobrado ou triplicado a aposta. E que a habilidade dele de mostrar a cara verdadeira está mais forte do que nunca. No dia 17, seguiu fazendo mais diversos posts sobre isso. E, gente, sinceramente, o cara ficou fazendo dezenas de postagens e vídeos sobre esse assunto. Todos os dias ele postava pelo menos uns 4 posts sobre a Demi, que sempre se tornavam virais e com isso ele ganhava bastante engajamento. Ainda no dia 17, a Demi fez um post dizendo, abre aspas, eu estava pronta para realmente levar isso ao chão por causa da ideia de, por que eu deveria me sentir mal por ser grossa com alguém que é um merda? Depois de alguma reflexão, o pensamento me ocorreu. Eu realmente quero descer ao nível dele? E a resposta foi não. Eu disse o que eu disse porque pessoalmente acho que não há um cenário em que um grupo de amigos escolha o lado de um noivo que trai. Eu nem consigo imaginar amigos tomando o lado de um traidor. No entanto, eu teria trazido isso à tona se eu soubesse que ele estava suicida por conta disso? Não, eu admiti isso nos tweets anteriores, então por que não pedir desculpas? Porque ele é isso e aquilo e blá blá blá. Mas eu pensei sobre isso e esse tipo de ideologia é bem prejudicial. Eu sabia que estava errada ali e admiti isso 2 vezes, mas não pedi desculpas. Então, depois de reflexão, eu sinto muito por trazer à tona uma memória que deixou alguém suicida. Foi um golpe baixo, mesmo que eu não soubesse, independente dele estar intencionalmente sendo um merda. Eu não quero descer ao nível dele, prefiro ser melhor e aprender com os meus erros. Após isso, o Shiba postou a print do post da Demi dizendo, abre aspas, depois de dias insistindo no erro, a Demi finalmente decidiu se desculpar comigo no final do seu tweet mais recente. Antes de fazer isso, no entanto, ela fez questão de me chamar de merda, junto com algumas outras coisas, apesar de dizer que não desceria tão baixo. Progresso, eu acho. Esse post estava editado, mas no post anterior estava escrito a mesma coisa, então não sei o que ele editou aqui. E com isso, o assunto meio que deu uma pausa. E enquanto isso estava acontecendo, algumas pessoas começaram a compartilhar um post antigo, né, do dia 23 de maio da Demi, onde ela postou uma foto IRL. E eu achei esse post particularmente engraçado, porque o cara diz que ela é uma deusa grega com um rosto lindo, né? E esse post, né, dele pegou 30 mil likes. E basicamente as pessoas estavam fazendo comparações entre a Demi e o Shiba. E após isso, o Shiba resolveu fazer um post, né, com um vídeo que ele fez sobre o assunto. Porque aí ele fez mais um vídeo sobre isso. Dizendo, a VTuber Demi se desculpou comigo, mas eu aceito ou rejeito? Sendo que no dia 17 ele já tinha dito ali, ó, vídeo picante a caminho, é hora. Nesse vídeo, novamente, ele começa resumindo a história, entre muitas aspas, dizendo que a Demi reclamou de artes na NSFW e em seguida postou uma arte na NSFW. Mais uma vez, ele ignorou o segundo parágrafo da postagem e a resposta que a Demi deu pra ele, onde ela deixa bem claro que não tem problema nenhum com artes picantes ou sensuais, e sim com pornografia explícita do modelo dela. E é bem conveniente resumir a treta dessa forma, pois assim fica parecendo que ele tá certo e ela é hipócrita.
E isso é algo comum da gente ver em casos como o da treta Haluka, por exemplo, onde ela construía narrativas ignorando fatos importantes da questão que, quando contados por ela, os acontecimentos pareciam contraditórios ou absurdos, mas apenas porque as partes essenciais do contexto eram omitidas. Nesse caso, acontece a mesma coisa. Ao remover a distinção entre conteúdo sensual e pornografia explícita, ele cria uma contradição que não existia na fala original da Demi. Ele fala diversas vezes sobre ela ser hipócrita, pois ela dizia se preocupar com a saúde mental dos homens, mas não se preocupou com a saúde mental dele, como se ela tivesse que se importar com todos os homens existentes, independente se eles são pessoas boas ou ruins, só pelo fato de serem homens, né? Mas enfim. Ele também conta sobre alegações de ela estar supostamente fazendo algo na live de Outer Wilds, dizendo que tem literalmente lives onde ela emitia sons muito sugestivos e adultos, reafirmando que, mesmo que não fosse verdade e que ela não estivesse fazendo nada, continuam sendo sinais hipócritas que vão contra sua suposta sinalização de virtude que ela fez. With me calling her a virtue signaler and her basically trying to retweet NSFW of her model despite saying she doesn't want it. But even prior to this, she literally has these streams where she's making very suggestive and adult-like sounds. And, you know, let's just go on a limb here and humor the fact of what some people are saying, that Demi, you know, wasn't getting, you know, stuff like that in the live stream. Okay. The sounds, the way it is presented is very suggestive. Now, I'm gonna say, I don't care if a VTuber or anyone wants to do that. What I am saying is that she had the audacity to do stuff like that within a stream, even if nothing was happening, and then goes on to do stuff like this. It's just like, you know what you're doing. It feels very performative, it feels very hypocritical, and virtue signaling, which is what I said. So, anyways, none of this stuff would have happened if she would have responded to me in a civilized manner, and either, honestly, just calling me stupid. If she would have just called me stupid, it would have probably ended there. I might have said, oh, you're stupid too, or blocked her, or whatever, and that would have been the end of it. Eu realmente não consigo entender onde uma pessoa definindo limites, né, da sua própria comunidade significa uma sinalização de virtude. Na minha visão, ele reclamar de gemidos aleatórios que VTubers dão em live, algo que já ocorre com extrema frequência, né, com diversas VTubers, tanto na gringa quanto no Brasil, por si só é uma sinalização de virtude. Em alguns momentos dessa treta toda, o Chibi alega que foi desproporcional a mensagem da Demi, pois segundo ele, todo mundo sabe o que aconteceu. Bom, eu não sabia, então eu fui atrás disso e encontrei algumas informações. Começando por esse post de fevereiro, onde ele disse, abre aspas, acabei de perder minha noiva, meu melhor amigo e todo meu grupo de amigos em 24 horas. Nunca me senti tão sozinho quanto agora. E ele recebeu o apoio de algumas pessoas como o Tectone, dizendo, rezando por você, cara, não desista. E pesquisando sobre isso, eu encontrei uma matéria onde explica que, basicamente, nessa data, ele descobriu que a sua noiva estava traindo ele com o melhor amigo dele de 10 anos. Não um melhor amigo com 10 anos de idade, mas um amigo que ele tinha amizade há 10 anos. E o assunto começou a escalar na época, pois as pessoas notaram que ele era 12 anos mais velho que a noiva, que tinha acabado de completar 18 anos, acredito que em 2023, enquanto ele tinha aproximadamente 30 anos. Na época, começou a viralizar diversas postagens sobre os conteúdos lolicons que ele costuma postar, além de suas reiteradas defesas a conteúdo NSFW de lolis, afinal, na visão dele, é apenas um personagem fictício, então não tem nenhum problema. Vale lembrar que eu também já citei o Chibi Reviews aqui no vídeo sobre a polêmica da VTuber Mimi Yanagi, onde o Chibi Reviews estava inicialmente defendendo a Mimi Yanagi, até que saiu umas informações falsas sobre ela fazer artes de pessoas reais, e depois ele voltou a apoiar a Mimi Yanagi. E aqui tem até um post do Chibi dizendo, você não é aquele cara que protege conteúdos de lolis em histórias fictícias? E ele diz, sim, eu acredito que artistas e criadores devem poder se expressar dentro do conteúdo fictício de qualquer maneira que quiserem. Eles não estão machucando ninguém, e tentar comparar um pedaço de papel ou um pixel a uma pessoa viva respirando é desrespeitoso com vítimas reais. O que é engraçado, porque ele já conhecia a noiva dele, né, antes dela fazer 18 anos. Que treta, não é mesmo? No dia 17, o Chibi ele fez um post dizendo que a Demi postou no Discord oficial dela que as desculpas dela eram para a comunidade dela e não para ele. No entanto, ele disse que ela mandou DM para ele no Twitter se desculpando, mas que na visão dele não foi sincero por conta da postagem no Discord. Na DM pro Chibi, a Demi diz, abre aspas, Chibi, peço desculpas por ter te feito lembrar de algo que te traumatizou.
Eu não fazia ideia quando mandei aquela primeira mensagem. E ele nem respondeu. Nessa mensagem do Discord, a Demi diz que irritou um grupo de pessoas que ela teria banido se tivessem aparecido no chat dela, e que essa desculpa nunca foi pra eles, concluindo com, abre aspas, eu consigo achar alguém um completo babaca e ainda assim reconhecer que eu também errei em alguma coisa. É basicamente tipo, cara, desculpa porque eu falei uma merda pra você, realmente não foi minha intenção, peguei pesado, mas você continua sendo um merda, tá ligado? É basicamente isso. Algo curioso que aconteceu nessa treta é que lá no dia 16, o Chibi ele postou uma print das estatísticas dele no Twitter dos últimos 7 dias, deixando claro que os números subiram bastante com toda essa polêmica, além de outras em que ele mesmo se envolve, né? Como sempre, no final, se fazendo de vítima quando rebatem ele. E eu posso concluir esse vídeo dizendo que essa foi mais uma das tretas escolares bestas da gringa, né, da comunidade VTuber gringa. E como eu sempre falo pra vocês aqui no canal, campanhas de cancelamento não funcionam. Se o conteúdo não é pra você, você ignora e segue sua vida. Não gostou? Não assiste. E aqui está mais uma prova. Por conta do vídeo da live de Outer Wilds, a Demi acumulou quase 7 mil novos inscritos nesse canal de VODs dela. E quase 4 mil no canal principal. Lembrando, é claro, das mais de 1 milhão de visualizações no vídeo, né, do VOD da live de Outer Wilds. Sem contar o fato de que, para vocês terem ideia, o meu shorts com o resumo breve da treta, que foi postado no dia 15 de junho, sendo que a treta começou no dia 12, já no dia 15 a Demi contava com 219 mil seguidores no Twitter. E hoje, na data que eu tô gravando esse vídeo, ela já conta com mais de 243 mil seguidores. Basicamente, ela saiu com saldo positivo nessa treta, e apesar dos esforços do Chibi Reviews e seus seguidores, o cancelamento dela não teve sucesso. Mas é isso, me diga aí nos comentários o que vocês acham desse vídeo. Não esquece de deixar o like, hypar o vídeo, se inscrever no canal. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Pra vocês terem ideia, o roteiro desse vídeo tá com 75 páginas, então foi muito trabalhoso fazer. Eu vou deixando aqui o meu agradecimento especial aos nossos 93 membros do canal. Vocês representam mais da metade da minha renda aqui com os vídeos, aqui com o canal em geral. Então, muito obrigada de verdade. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.